paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje terminamos ontem o capítulo 5 de Daniel, hoje estamos no 6. É um capítulo extenso, então vamos hoje até o 20 e amanhã terminaremos. O tema de hoje é Deus lhe dá livramento das ciladas. Tem cilada por inveja, não é verdade? É muito triste, mas é verdade. Tem cilada por ciúme. Tem cilada porque quer tirar você do caminho de alguma forma. Mas quem serve a Deus de verdade, Deus cuida. Deus dá livramento. Deus protege. E vamos ver o que tentaram fazer, até conseguiram de alguma forma com Daniel, mas o preço foi alto. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino. A gente sabe que o filho Nabucodonosor morreu e quem começou a reinar foi Dário, com a idade de 62 anos. Mas ele constituiu um povo ali para administrar, cuidar com ele, né? Os governadores. Sobre ele, 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Veja que o filho de Nabucodonosor faleceu e agora é Dário. Mas um desses que foi constituído para estar nessa equipe foi Daniel. Porque servo de Deus que anda com dignidade, ele se destaca onde chega. Não por ele, porque Deus destaca. A Bíblia diz que Deus dá honra a quem tem honra. Então mesmo Daniel sobrepujou a este presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituir sobre todo o reino. Veja que ele ficou em algumas partes do reino como um dos administradores. Mas o rei já pensava em dar um cargo bem maior a ele em todo o reino, porque conhecia, né, o Espírito de Deus que era nele, o caráter, né, a dignidade, a inteligência dele. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. É a palavra que diz que Daniel era fiel. E esses homens estavam com inveja, porque já sabia do propósito do rei com Daniel. Aí procuraram todo tipo de erro em Daniel, mas Daniel era fiel. Infelizmente, quem anda com retidão, as pessoas que querem andar de qualquer jeito, fica procurando alguma forma de prejudicar. Mas uma coisa eu te digo, vale a pena ser fiel. Não se revolte com as injustiças. Não. Continue na sua posição, porque Deus é quem conhece os fiéis da terra. Então, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Olha que coisa terrível. Os instrumentos do inimigo. Porque agora queriam encontrar uma ocasião para condenar ele diante do rei, agora tinha que ser na sua própria religião, no compromisso dele com Deus. E muitas vezes tem pessoas assim, que ficam procurando uma forma de acusar a mim e a você. Mas continue fiel, continue na posição que Deus quer. Deixa os invejosos, deixa aqueles ciumentos, aqueles que não é e parece ser, tentar te prejudicar, porque Deus está vendo tudo. Então, estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram assim, ó rei Dário, vive para sempre. Veja que eles já chegaram com bajulação. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real, a fazerem um mandamento firme, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem
a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel honrava seu compromisso com Deus. O rei estava inocente. Lembre-se que o rei queria constituir Daniel a toda a província, o cargo dele ser altíssimo. Mas o rei dos reis estava vendo tudo. Ele dá bem muita corda. Se você está sendo caluniada, zombada, invejada, deixa com o Senhor. Fica na tua posição de serva. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assim o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se possa revogar. Veja, viu? Tudo era uma armação deles. E o rei caiu porque não sabia a capacidade deles. Mas Deus sabe. Alguém pode não saber o mal e você saber. Mas fica na tua posição, Deus sabe trabalhar. Assim o rei Dário assinou o edito e a proibição. Veja que o rei, uma assinatura do rei, o edito estava assinado, estava feito, né? E ele fez. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, orava no seu quarto, janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia. E punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não parou. Daniel soube da lei, mas continuou com seu compromisso com Deus. Porque com afronta, acusação, mentira, mas o meu e teu compromisso primeiro é com Deus. Não pare. Deus é Deus em qualquer situação. Eu não sei qual é a sua situação. Pode ser difícil uma perseguição na faculdade, no trabalho, pode ser onde for. Deus é contigo. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Veja que já tinham maquinado tudo, né? Viram e sabia que Daniel tinha compromisso com Deus. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito, disseram: porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não se pode revogar. Veja que eles lembraram ao rei e perguntaram: tu não assinaste uma lei? Que eles mesmos levaram a ideia. O rei disse que é verdade. Eles deixaram bem claro para o rei: lembra da lei que tu assinaste, que durante 30 dias ninguém pode adorar outro Deus a não ser a ti? E o rei disse: é verdade. Aí veja a armação deles. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é o dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Veja que coisa maliciosa e maldita. Além disso, eles ainda insultou, jogou Daniel contra ele e disse: ele não tem feito caso de ti, como quem diz, tu é o rei, ele é subordinado a ti. Porque a pessoa que é invejosa, eles procuram alguma cilada contra aquele ou aquela mulher que tem dignidade. Mas Deus vê todas as coisas. Vale a pena ser fiel. Deixe o mal, porque o mal por si se destrói. Deus sabe trabalhar. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. Assim até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Veja que o rei sabia da dignidade de Daniel. O rei aqui era o rei da terra, mas representava o rei dos reis, que conhecia Daniel. Ele fez de tudo para defender ele, mas a lei tinha sido feita. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos Medos e dos Persas, que nenhum edito, ordenança que o restabeleça se pode mudar. Veja que foram lá e apontaram e mostraram: olha, tu fizeste uma lei, tu não pode mudar. Com certeza o rei entendeu a armação, mas não podia fazer nada. Mas o rei era humano, mas o rei dos reis pode tudo, aleluia. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e a lançasse na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Um rei não diz isso a uma pessoa que não honrou, não respeitou as leis.
Mas o rei conhecia a dignidade de Daniel. E com certeza o rei entendeu a inveja daqueles homens. Mas ele disse que o teu Deus te livre. Louvado seja Deus. Tem pessoas que acusam a mim e a você, e outras que estão perto sabem que você é íntegra, que eu sou. Mas Deus sabe trabalhar, descansa. Não precisa você falar, não. Às vezes dói, machuca. Quem vai te justificar é o mestre. Foi trazida uma pedra e pôs sobre a boca da cova. Então o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Veja que ali a sentença estava declarada. E ele teve que fazer aquilo. Mas a última palavra é Deus. Se tem uma sentença de enfermidade e morte para você, se tem uma sentença de perca para você, não existe anel na terra que atrapalhe os projetos de Deus. O plano de Deus vai acontecer. Descansa. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de músicas e fugiu dele o sono. Aquele rei sabia tanta integridade de Daniel que jejuou e não quis música. Porque eu acredito que na mente dele, ele poderia ser salvo. Pela integridade, pelo caráter dele. Tem pessoas que te conhecem, sabem o teu falar e o teu agir. Não te preocupa com acusações, com invejosos, com cilada do adversário. Porque Deus vê tudo. A Bíblia diz que os olhos deles estão diante dos bons e dos maus. Ele vê tudo. Na hora certa, o mal cessa. Glória a Deus. O 19 diz: então o rei se levantou pela manhã cedo e foi com pressa à cova dos leões. Por que um rei iria a uma cova? Não é verdade? Não. Deu uma lei, ali morreu, jogaram nos leões. Aquele homem ou aquela mulher está certo. Mas só que Daniel era diferente. Aquele rei sabia que caiu numa cilada. E ele tinha uma esperança que poderia ouvir a voz de Daniel. Porque quem é de Deus, as pessoas sabem. E as pessoas ficam atentas, vendo tudo. Porque as pessoas conhecem o caráter de um servo e de uma serva. Não precisa se justificar, não. Só precisa continuar na posição. Aí o 20. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. Quer dizer, porque estava na cova dos leões. Se ele não respondesse, eles tinham devorado ele. E disse: ó rei, a Daniel, o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, olha coisa linda, do Deus vivo. Dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Lindo isso, né? Ele tinha esperança, mas ele tinha esperança porque ele gostava de Daniel. Ele tinha esperança porque sabia da fidelidade de Daniel a Deus. Então nós vamos parar aqui, amanhã terminaremos. Mas lembre-se, Deus lhe dá livramento das ciladas. Daniel foi jogado ali por inveja, por uma cilada. Mas a Bíblia diz em Salmo 91:11 que o Senhor envia anjo ao nosso respeito para guardar e livrar de todo mal aquele que é fiel. Amanhã continuaremos. Mas Deus é com você, Deus é comigo. Descansa. Os leões caem por terra na minha e na tua vida. A paz do Senhor.